O Vasco vai pegar o Sport no domingo, jogo no Recife. Ana Flávia Nunes está em São Januário para trazer as informações do Vasco para a gente. E aí, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Vasco treinou hoje de manhã e amanhã, depois de mais um treino, viaja então para o Recife para enfrentar o Sport no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa muito da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, né? Já que está em 16º lugar, tem 19 pontos, mesma pontuação do Vitória, que é o primeiro time no Z4. Para esse jogo, quem não deve jogar é o lateral Paulo Henrique. Ele chegou a ser titular no meio da semana, né, contra o Botafogo pela Copa do Brasil, mas durante o jogo voltou a sentir dores na coxa, foi substituído e o técnico Fernando Diniz já adiantou em entrevista que então o PH não deve enfrentar o Sport. Quem também deve ficar fora é o Tietê, que continua tratando um problema na coxa. A torcida está na expectativa para ver a estreia dos reforços que chegaram recentemente, né, o zagueiro Robert Renan e também o atacante Matheus França. Eles estão regularizados, mas o Diniz está pedindo calma para a torcida, porque eles não jogam há um bom tempo. E sobre reforços ainda, Escobar, quem deve chegar em breve é o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. O Vasco entrou em acordo com o Galatasaray da Turquia, que vai emprestar o jogador de 26 anos até o ano que vem, Escobar. Ana Flávia, repórter que não falha. Um abraço para você, Aninha. Lucas Pedrosa, não vem mais Natan, zagueiro do Vasco, que ia vir pro Vasco? Não, esfriou, Fê. Esfriou porque é muita grana para um jogador que talvez não seja nem titular e que talvez não seja nem um zagueiro top, digamos assim. Então o Vasco já tinha o Carlos Cuesta como prioridade, mas o Vasco ainda busca no mercado um zagueiro para compor, que seja mais jovem, que seja mais barato também nessa situação, até porque trouxe o Carlos Cuesta e o Robert Renan. E aí chega uma hora da temporada que os zagueiros já não é uma posição que todo mundo tem um monte, né? E aí começa a sentir, ou ficar suspenso, ou ter alguma lesão, e aí começa a pesar, porque desestrutura tudo, Venega. O Botafogo também ficou quanto tempo aí improvisando zagueiro? Você quer um exemplo? O Fluminense trouxe o Igor Rabelo. Muita gente questiona a contratação porque ele não pode jogar a Copa do Brasil nem Sul-Americana, mas pode jogar Campeonato Brasileiro. Só para a gente ter noção da necessidade que é você contratar um jogador nesse determinado momento. O Vasco tem que correr atrás, porque assim, setembro já está batendo a porta. Tem que levar em consideração que muitos jogadores têm um tempo de maturação e adaptação. Sim. Por exemplo, Carlos Cuesta vai jogar aqui no futebol brasileiro. Será que ele vai se adaptar rapidamente? Igual o Medel foi? Rápido? Exatamente. Então assim, é difícil. Mas eu tô com o Pedrosa, tem que contratar jogador, porque o setor defensivo é o problema. É isso. Acho que a janela fecha a terça. Tem que trazer mais um zagueirinho aí pra compor. Põe na tela aqui a agendinha da rodada do final de semana. Tá aí nossa agendinha, o meu fogão vai encontrar o Bragantino, sábado, 30/8, às 18h30, no estádio Newton Santos. Estarei lá, Vene Casagrande, com muita fé no meu fogão, tá? Flamengo do Vene Casagrande encontra o Grêmio domingo, 16h, jogo no Maracanã. O Santos recebe o Fluminense, que vai direto de Salvador para lá. Vai fazer essas preparações agora lá, ainda na Bahia, e vai direto para Santos. O jogo na Vila Belmiro, domingo, 16h. E o Sport recebe na Ilha do Retiro o Vasco da Gama, também domingo, 20h30, para nada abalar o final de semana de Lucas Pedrosa. Fala, Isso Zezé. é bom, porque aí se ganhar ou perder, tu ganhou o seu final de semana. Eu digo por mim. Eu gosto quando o jogo é essa hora, que é fora de casa, tá? Que aí não me estressou. Eu tô o sábado em paz, eu tô o domingo em paz. Entendeu, Vene Casagrande? Justo. Palpites para esses jogos, vou começar com você, Pedrosa, no seu Vasco da Gama. Se não ganhar do Sport... Que isso? Olha, Não. Pedrosa. Gente, olha só. Ai, Vene, eu não gosto dessa parte. Olha só. Mas Entendeu? eu tô com ele. Tem um negócio de corte. Mas eu tô com ele. O Sport é o saco de pancada do Campeonato Brasileiro. É o saco de pancada. Ai, Pedrosa. Se o Vasco ainda acredita que é respeitado no Brasil, no futebol brasileiro, o Vasco tem ganhado o Sport na Ilha do Retiro. É o mínimo. Ah, pô, Pedrosa, caraca, você tá desrespeitando o Sport. Não, é só olhar a tabela. É o momento. É só olhar a tabela. Se o Vasco não ganhar do Sport, meu amigo, tem alguma coisa muito grave acontecendo lá. Dito isso... Não que não tenha. 2-1 Vasco, que o Vasco sempre toma gol. Vene, vai lá, fala aí teu Bom, palpite. o Sport é um time extremamente previsível. Vai jogar mal. Não, e tá numa Vai fase... jogar mal. É Regular, extremamente Vene. previsível. Regular. Vai jogar mal. Joga O mal Vasco é imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode meter um 6-0 no jogo seguinte e perder. Dito isso, 3-1 Vasco da Gama. Quanto? 3-1 Vasco da Gama. Vasco da Gama, dentro dos seus limites, tenta reforçar o time. Precisa melhorar no campeonato.
Após o empate com o Botafogo por 1-1 pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco vira a chave e pensa agora no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo diante do Sport e precisa de uma vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Lembrando, o Vasco é a primeira equipe fora do Z4 com 19 pontos, a mesma pontuação do Vitória, que é o 17º colocado. Para esse duelo, o volante Tietê segue como dúvida, com o edema na coxa esquerda. Ele também ficou de fora da partida contra o Botafogo nesta quarta-feira em São Januário. No lugar dele, Barros foi titular. O jovem foi bastante elogiado pelo técnico Fernando Diniz e pode ganhar a vaga novamente nessa partida diante do Sport. E o garoto jogou muito bem. Esse menino acho que tem um futuro brilhante pela frente. Eu conhecia ele, eu ia subir o Barros quando estava aqui da primeira vez em 2021 e ele era 4 anos mais novo. Ele era do Sub-17, era a turma dele, do Andrei Santos, Marlon Gomes. Ele estava numa lista que possivelmente subiria se eu permanecesse no Vasco para 2022. Ele era muito jovem, mas já era promissor. E quando teve a chance dele voltar, para mim foi assim uma alegria muito grande, saber que ele estava bem no América. E desde quando ele chegou, ele tem mostrado muita competência nos treinamentos, que o credenciou e passou confiança para iniciar a partida de hoje. Além de Tietê, o lateral direito Paulo Henrique também tem um edema na coxa. Ele até voltou contra o Botafogo, mas precisou ser substituído pelo Puma. Então há a possibilidade dele ser preservado na partida diante do Sport para ter boas condições no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E agora falando um pouquinho sobre mercado da bola, o Vasco acertou a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray. Ele chega com contrato de empréstimo até o fim de 2026. Lembrando que reforçar a defesa era uma das prioridades da diretoria vascaína nesta janela de transferências. É uma contratação bastante criteriosa, um jogador de seleção colombiana, estava jogando um time importante da Europa, no Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele. Temos Vasco, né? Vasco da Gama, um time que o Zico respeita muito, vestiu a camisa do Vascão no jogo de despedida do grande amigo dele, saudoso craque, o maior craque da história do Vasco, Roberto Dinamite. Diz aí, Brandão. Muito bem, Vegeta. E o Vasco terá 2 dias de treinos antes do duelo contra o Sport, domingo, 8h30 da noite, na Ilha do Retiro. Confronto é importantíssimo para o Vasco, visando a fuga do rebaixamento. O Sport é o lanterna, tem apenas uma vitória no campeonato e o Vasco está na 16ª colocação, beirando ali a zona da degola e precisa urgentemente dessa vitória. Para esse confronto, o Diniz não vai poder contar com o Paulo Henrique. Ele atuou no sacrifício, o clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O próprio Diniz assumiu que ele não atuou com 100% das condições físicas, mas como se tratava de uma partida importante, o departamento médico do clube entendeu que seria um risco aceitável, entre aspas, e mandou ele a campo. Agora, ele fica fora contra o Sport e vai utilizar essa data FIFA para poder se tratar e estar à disposição para o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo no dia 11 de setembro. Valeu, Vegeta? Valeu sim, Brandão. É o Paulo Henrique, é o melhor Paulo Henrique do futebol internacional hoje. Paulo Henrique, lateral do Vasco, correto, Sabe Farias? que o Vitor trouxe uma estatística, mais ou menos ali no mês de abril, maio, ele era o atleta com mais dribles certos no futebol mundial, à frente de grandes craques da atualidade. Vitor da Motoca, que trouxe a informação? Paulo Henrique. Estatística, tá, gente? Não é opinião, não. Informação. De Vitor Tudo bem que o Campeonato Costa. Carioca dá uma elevada na estatística. Paulo Henrique faz falta, né? Cada vez que ele não joga, faz falta. A gente percebe que tem uma diferença de nível grande ali entre ele e o Pumita. Jogou o primeiro tempo contra o Botafogo. O Pumita nem entrou tão mal no segundo, tá? Pra ser bem justo aqui em relação a esse último jogo. Mas o Paulo Henrique é um jogador que hoje faz muita falta. Tava na lista larga, né? Que falamos da seleção brasileira. Esquece isso. É um atleta que tá sendo bem observado aí pelo Carlo Ancelotti. Você sabe, eu tô deixando tudo à vontade, a gente fazer da melhor forma, como todo mundo Vamos quer. criar uma lista de coisas que não Mas a podem ser lista ditas aqui larga, nesse microfone. Lista larga é uma delas. Eu devo dizer que espero nunca mais ouvir isso no Papo de Craque, primeira edição. Mas diga mais sobre Paulo Henrique, perdão. É um jogador que faz falta, é isso. Agora,
É um ponto também que o Vasco já tem que se preparar, né, Vegeta? Contratar um outro jogador de um nível parecido, né? Eu sei que pra esse ano já era, mas pro ano que vem, porque derruba muito o nível. Sai o Paulo Henrique, entra pro Mito, o nível cai demais. E isso é um ponto que o Vasco precisa observar com calma pro ano que vem. É, a questão ali de scout mesmo, né? O Pumita chegou com a moral de seleção uruguaia, né? Criou uma expectativa. E não fluiu. Ofensivamente, às vezes, funciona, mas defensivamente, realmente é muito abaixo, né? E o Paulo Henrique, muito novo, é muito regular, né? Impressiona na precisão dele. Essa estatística de dribles, essa estatística internacional de dribles, comprova isso. Se é Vasco